Irmãos, na nossa última reunião, nós começamos a falar sobre os pecados da prática teológica moderna. Eu acredito que tenha ficado muito claro que eu não sou contra o estudo da doutrina bíblica, eu não sou contra o aprofundamento dos ensinos bíblicos, eu não sou contra a formação teológica, muito pelo contrário, eu sou um incentivador. Os irmãos sabem que eu sempre aconselho os irmãos a procurarem estudar a palavra de Deus, aqueles que puderem adquirir materiais, ferramentas para estudar a Bíblia, eu sempre estou aconselhando e incentivando a que vocês possam estudar a palavra de Deus de uma forma mais profunda. Contudo, não é difícil observar que cada vez mais tem crescido, principalmente nas mídias sociais, o debate teológico com as suas consequências, muitas vezes desnecessárias. Na reunião passada que tivemos, nós falamos que um dos principais pecados que é cometido por muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia atualmente, é o pecado da divisão. Há um sentimento, muitas vezes, de prazer em discordar de alguns irmãos da fé. Obviamente, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todos os teólogos fazem isso, eu não estou dizendo que todos os debatedores fazem isso. Mas o que eu estou dizendo é que é comum ver isso. Irmãos humilhando outros irmãos na fé. Pessoas que procuram rebaixar o irmão ou crescer, se exaltar a si mesmo, com uma prática meio que arrogante, orgulhosa, nunca querendo ficar por baixo, nunca querendo estar errado, sempre é a pessoa que está certa, porque foi ela que estudou, foi ela que se formou, foi ela que passou 4 anos no seminário, é ela que tem um certificado, é ela que tem um diploma disso ou daquilo, doutores em divindade, grandes bacharéis em teologia, seja lá que título a pessoa tenha. E, repito, eu não sou contra o estudo, eu não sou contra a formação teológica. O que nós estamos fazendo aqui é uma exortação para que nós, aqui deste pequeno grupo, aqui desta pequena igreja, para que nós, quando nos aprofundarmos cada vez mais no estudo da doutrina, não venhamos a cair nestes erros. Não venhamos a entrar por caminhos que não são os caminhos que Deus preparou para que trilhássemos. Então, essa exortação é muito importante. Repito, na reunião passada nós falamos sobre o pecado da divisão. Hoje, nós vamos falar de um assunto que ele é um pouco mais sério. Por quê? Porque entre cristãos pode haver divisão. A Bíblia deixa isso claro. Eu até citei o exemplo do apóstolo Paulo e Barnabé, que se dividiram por conta de uma questão que envolveu Marcos, o autor do Evangelho. Paulo não queria mais continuar viajando junto a Barnabé, porque Barnabé queria levar Marcos, e Marcos já havia abandonado Paulo na última viagem missionária. E Paulo estava irredutível. Comigo ele não vai, Paulo diz. E dividiu-se ali.
Houve uma contenda tal que o livro de Atos deixa isso registrado, eles se dividiram. Contudo, essa divisão ela tem solução. Pode haver arrependimento, pode haver perdão, e esses irmãos, mais uma vez, caminharem juntos. Então, divisões acontecem. Infelizmente, não era para acontecer, mas acontecem. Se acontecerem, nós devemos agir como o nosso Senhor Jesus Cristo agiu. Nós devemos liberar o perdão, nós devemos agir com paciência, nós devemos agir com amor. Contudo, o pecado que eu quero falar hoje, da prática teológica moderna, não é o pecado da divisão. É um pecado que é o seguinte: é muito comum teólogos, estudantes de doutrinas bíblicas falarem mal do que não sabem. Repito, falar mal do que não sabem. Irmãos, isso é um pecado. Você falar de algo que você não sabe já é uma tolice. Mas daí, você falar mal do que você não sabe, não é só uma tolice, irmãos. É uma prática ímpia, é uma prática pecaminosa. Infelizmente, muitos estudantes da atualidade, eles querem responder todas as questões. Tudo. Quer ter uma resposta para tudo. Os irmãos sabem que nós cremos aqui nas doutrinas fundamentais da fé. Nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos na doutrina da união hipostática. O que é a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade, ela ensina que Deus é único, só existe um Deus, mas que também esse Deus subsiste em 3 pessoas distintas, de tal forma que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essas 3 pessoas, elas são um, como diz a carta de João. E, ao mesmo tempo, essas 3 pessoas, elas são distintas, como nós podemos perceber na narrativa bíblica. Um exemplo muito claro disso, dessa distinção entre essas pessoas, é no batismo do Senhor Jesus. Jesus, o Deus Filho, está presente ali no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Ao mesmo tempo que ele está sendo batizado, ao mesmo tempo que ele é imergido e depois é levantado, o Pai, Deus Pai, brada do céu e diz: eis o meu filho amado. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo desce sobre eles ali em forma de pomba. Então, essas 3 pessoas da Santíssima Trindade, elas estão presentes em uma mesma passagem bíblica, demonstrando aí a distinção entre as pessoas. Não é o Pai que está sendo batizado, não é o Espírito Santo que está sendo batizado. Quem está sendo batizado é Deus, o Filho. Não é o Filho que está bradando do céu, eis o meu Filho amado. Quem está bradando do céu é o Pai. Não é o Pai que desce em forma de pomba. Quem desce em forma de pomba é o Espírito Santo. Então nós temos as 3 pessoas que nós sabemos pelas Escrituras, que essas 3 pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Essas 3 pessoas, elas são uma unidade, porque só existe um único Deus, mas, ao mesmo tempo, essas 3 pessoas são distintas. Isso é uma doutrina básica do cristianismo. Mas, irmãos, é uma doutrina
que nós não conseguimos explicar com a racionalidade, com a lógica humana. Porque é uma doutrina que transcende a capacidade humana de entender. Nós não entendemos. E nós devemos ser humildes de dizer que nós não entendemos. Nós cremos, mas nós não entendemos. Nós cremos que o Pai é Deus. Nós cremos que o Filho é Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Mas nós não conseguimos explicar, dentro de uma metodologia científica, os detalhes deste assunto, deste conhecimento que vai além do que a nossa capacidade humana consegue entender. Então, quando nós chegamos em situações como essa, nós podemos dizer que tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que nós não conseguimos explicar. São coisas que foram reveladas, mas não foram explicadas em seus mínimos detalhes. Tem verdades que envolvem esta verdade que nós ainda não conhecemos. Tem detalhes que envolvem a complexidade dessa doutrina que nós não sabemos. Como costuma dizer os teólogos ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo, tem coisas que nós dizemos simplesmente que é um mistério. Nós não sabemos. Outra coisa que nós não sabemos é como que uma única pessoa possui duas naturezas distintas, de tal forma que essas duas naturezas são completamente plenas nesta mesma pessoa. Eu estou me referindo ao Senhor Jesus, uma das pessoas da Trindade. Acabei de falar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 pessoas. O Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele também é plenamente humano. A Bíblia deixa isso muito claro. É uma doutrina fundamental da fé cristã. Irmãos, nessa doutrina que eu estou falando para vocês, tanto a questão da Trindade como a questão das duas naturezas de Cristo, são doutrinas que até mesmo católicos romanos acreditam. Até mesmo católicos ortodoxos acreditam. Não somos só nós, protestantes, que acreditamos nisso, não. É uma doutrina cristã no sentido total da palavra do cristianismo. Tá? Então, nós cremos com base na Bíblia que Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% humano. Mas, irmão Júnior, dentro da lógica, dentro da racionalidade humana, não tem como uma coisa ser 100% uma coisa e 100% outra coisa. Ou ela é uma coisa ou é outra. Mas a Bíblia nos revela que Jesus é Deus e é humano. E nós cremos nessa verdade. Nós aceitamos essa verdade. Nós reconhecemos que esta doutrina ela é verdadeira. Mas isso não significa que nós consigamos explicar os detalhes envolvidos nisso. Eu não consigo explicar, dentro de uma metodologia pedagógica, científica, como que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo humano. Eu não consigo explicar isso. E eu tenho que reconhecer que eu não sei. É simples assim. Irmão, como que isso se dá? Eu sei que ele é 100% Deus e 100% humano. Como que isso se dá? Eu não sei. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer que
Jesus morreu na cruz. Ora, se Jesus ele é Deus e Deus não morre, como que Jesus pode morrer na cruz? É um pensamento racional, lógico. Ora, se Deus não morre, Jesus é Deus, como é que Jesus morreu na cruz? Irmãos, o que eu sei é, Jesus ele é Deus. E ele se fez homem. E ele morreu na cruz. Este Jesus, que é Deus e homem, morreu na cruz. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como que isso é possível? Eu não sei. Eu só sei que foi assim porque está revelado assim. Eu creio. Por que eu estou tratando dessas doutrinas? Como eu falei no início, algumas pessoas querem responder tudo. E tem coisas que nós simplesmente não sabemos. E se nós tivéssemos essa humildade de reconhecer isso, boa parte das divisões entre cristãos, elas não existiriam. Porque são simplesmente pessoas sinceras querendo responder coisas às quais nós não temos a resposta. Eu não estou dizendo que é errado você buscar esta resposta. Não é errado você estudar de forma exaustiva para entender tudo o que é possível sobre essa doutrina. Não é errado. Não só não é errado, como é muito saudável você fazer isso. Mas você tem que fazer isso reconhecendo que há coisas às quais Deus nos revelou e há coisas às quais Ele não nos revelou. Abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: vou aguardar os irmãos encontrarem esse texto. É um texto muito importante para que os irmãos possam entender a mensagem de hoje à noite. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu vou repetir mais uma vez esse versículo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmãos, foi-nos revelado pelo Espírito Santo, por meio das Escrituras, que Deus criou os céus e a terra. Nós não temos dúvida disso, que Deus criou os céus e a terra. Mas nós não sabemos como que Ele fez isso do nada, simplesmente pelo poder da sua palavra. Nós, seres humanos, nós herdamos do Senhor essa característica de criar coisas. Mas nós criamos coisas com base em coisas já existentes. Ele criou a partir do nada. Do nada, ele fez tudo. Como que ele fez isso? Ora, isso nós não sabemos.
Se nós soubéssemos fazer isso, como ele faz, não precisaríamos comprar pão na padaria todo dia de manhã. Porque nós faríamos igual Jesus Cristo, nós faríamos o pão aparecer. E alimentaríamos quantas pessoas a gente quisesse. Então, irmãos, tem coisas que é Ele quem sabe. É Ele quem tem todo o conhecimento. Eu vou falar uma coisa óbvia, que se torna até cômico eu falar isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas precisam ouvir isso. Nós não somos oniscientes. Nós, seres humanos, você pode ser o homem formado em todos os cursos acadêmicos do mundo. Nós não somos oniscientes. Isso significa que nós não sabemos todas as coisas. Só existe um que é onisciente. A onisciência é um atributo próprio de Deus, pertencente apenas a Ele. Só Ele sabe todas as coisas. O Pai sabe todas as coisas, o Filho sabe todas as coisas, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Eu e você não sabemos todas as coisas. Então, não é responsabilidade sua ter que responder a todos os questionamentos. Fale apenas daquilo que você sabe. É óbvio que você é livre para dar a sua opinião sobre todos os assuntos. É óbvio. Nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes, racionais, Deus nos fez assim. Você pode dar a sua opinião. É óbvio. Mas o que eu estou dizendo é, pessoas estão falando do que não sabem e sendo dogmáticos em relação a isso. Eles querem responder coisas às quais Deus não nos revelou. Tenta se responder dentro de uma racionalidade humana, de uma lógica humana, e esquecemos que Deus, ele transcende todas as coisas. Nós só conhecemos a Deus porque o próprio Deus, ele se fez presente. Deus, por sua natureza, ele é transcendente. Ele vai além do nosso alcance. Mas ele resolveu se fazer imanente, se fazer presente entre nós. Essa parte que ele nos revela é o que nós sabemos. Está aqui. Nós sabemos. Por que é que nós acreditamos que para alguém ser salvo, essa pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus? É porque está revelado. E assim nós cremos. O Deus que é onisciente, ele nos revelou isso. Sabe o que foi que Deus nos revelou também? Que esse arrependimento e essa fé, ele mesmo quem dá. Também está revelado. E nós cremos nisso. E está revelado que é responsabilidade nossa se arrepender e crer. Não é Deus que se arrepende no nosso lugar. É responsabilidade nossa. Ele que nos dá a graça do arrependimento. Mas é responsabilidade nossa nos arrepender. Está revelado. Como que isso acontece? Irmãos, os detalhes, em seus mínimos detalhes, como diria um comediante aí das antigas, né? A gente não sabe. A gente não sabe como que Deus, antes da fundação do mundo, ele elegeu. A gente não sabe como que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, como está escrito lá em Apocalipse. Nós sabemos que ele morreu em um período do tempo na história.
aproximadamente quase 2000 anos atrás. Mas a Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Como que a gente entende isso? Irmãos, tem coisas que a gente recebe e aceita. Nós cremos nisso. Nós cremos, porque está revelado. Então, tudo isso que eu tenho falado para vocês é para que vocês entendam que precisamos ser humildes. Precisamos dizer que não sabemos quando não sabemos. Eu digo mais a vocês. Até entre as coisas que foram reveladas, ou seja, as coisas que pertencem a nós, que é responsabilidade nossa saber, até entre as coisas reveladas, eu não estou falando agora das coisas que são mistérios, das coisas que estão na mente de Deus só. Eu estou falando das coisas que Ele nos revelou. Até entre essas coisas, nós não sabemos tudo. Até entre essas coisas, nós não sabemos tudo. Precisamos praticar a humildade. Eu conheci um servo de Deus que eu admirava muito ele e foi uma pessoa que Deus usou para me discipular na fé. E hoje, depois de muito tempo estudando a palavra de Deus e se aprofundando nas coisas de Deus, eu admiro ainda muito mais aquele homem. Eu não estou exaltando aqui o homem, eu estou só dando um exemplo para vocês. Por que eu admiro aquele homem? Ele era um homem que tinha uma formação teológica, que passou 4 anos estudando num dos seminários mais tradicionais aqui do Ceará, um seminário respeitadíssimo. E só se forma desse seminário realmente quem se dedica mesmo a estudar, porque senão não passa nem da metade. Este homem tinha sido formado neste seminário e ele foi a pessoa que Deus usou para me ensinar algumas verdades básicas da fé. E eu sempre fui muito curioso. Eu perguntava coisas difíceis. E a resposta deste homem, vez ou outra, era: eu não sei. Como que foi a ressurreição de Cristo? Como que aconteceu algumas coisas relacionadas? Como é que Jesus atravessou aquela parede? Porque as pessoas estavam reunidas dentro de uma casa e Jesus, ele de repente aparece dentro dessa casa, ele atravessou a parede. Como é que foi isso? Ele dizia: eu não sei. Irmãos, para você ser uma pessoa inteligente, você não precisa responder a todas as coisas. Uma das características de uma pessoa que conhece de verdade é dizer: eu não sei. Lembrem-se disso. Quando a pessoa sabe demais e ela quer responder a tudo, é possível que essa pessoa seja apenas um arrogante e não uma pessoa que realmente conheça aquilo sobre o qual ela está falando. E é nisso que nós vamos entrar agora. É por isso que no início da mensagem eu falei: o pecado de falar mal do que não sabe, ele é mais perigoso do que o pecado da divisão. Abram suas Bíblias comigo em Judas. Nós já lemos essa passagem hoje, mas eu gostaria de explicar alguns detalhes nessa passagem. Carta Universal de Judas. Como nós já lemos a passagem hoje, não precisa eu dizer para os irmãos onde que fica, né? Não precisa eu dizer que fica pertinho lá de Apocalipse, né? Então vamos lá. Judas. Nós vamos ler
o versículo 10, que diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. E é aqui que eu quero trazer um grande alerta. Estes, ao qual o autor, aqui Judas, o irmão do Senhor, ele está se referindo, é um grupo bem específico de pessoas. E eu quero que você entenda e analise a sua própria vida para que você perceba se você faz parte desse grupo de pessoas ou não. Estes, do início do versículo 10, são homens ímpios. Como que eu sei disso? O contexto. Toda a carta de Judas trata de homens ímpios que se infiltraram no meio da igreja, se passando por cristãos, e estes homens estão destinados à condenação eterna. Olhe só isso. O versículo 3 de Judas diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Este é o coração desta carta. Judas, ele queria escrever a respeito de alguns assuntos, mas ele achou por bem alertar aos irmãos a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque homens ímpios se infiltraram no meio da igreja. Homens ímpios. A partir do versículo 5, ele vai fazer um alerta sobre a condenação que está posta sobre eles. Primeiro, no versículo 5, ele vai dizer: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Depois ele diz no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Depois, no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, ele apresenta 3 exemplos de pessoas, de grupos que foram condenados. Primeiro, ele apresenta dos incrédulos, que saíram lá do Egito, foram resgatados por Moisés, mas foram incrédulos e por conta disso foram punidos. Depois, ele se refere aos anjos que se rebelaram e por conta disso também foram condenados. E depois ele fala sobre Sodoma e Gomorra, que por conta do seu pecado, das suas práticas pecaminosas e por sua falta de arrependimento, eles também foram condenados. Por que Judas usa esses 3 exemplos? Porque esse é o destino daqueles que se infiltraram no meio da igreja, daqueles homens ímpios que se infiltraram no meio da igreja. O destino deles é ser condenado, assim como esses 3 grupos foram condenados. Só que aí no versículo 8,
ele começa a falar algo muito interessante sobre estes homens ímpios. Ele diz o seguinte: e, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Estes a quem ele se refere é os ímpios que ele se refere no versículo 4. Eles rejeitam as autoridades. Eles difamam as dignidades. Gente, difamar as dignidades aqui, de acordo com algumas versões da Bíblia, de acordo com alguns estudos relacionados a isso, é difamar seres celestes. Imagina só, se é errado você difamar uma pessoa, você falar mal de uma pessoa, quanto mais você falar mal de um ser celestial, de um anjo. E aí, para corroborar isso que ele está falando, no versículo 9 ele diz o seguinte: olha só a arrogância desses homens ímpios em falar mal desses seres celestes, em difamar essas dignidades. Olha só a arrogância dele, olha a comparação que Judas faz no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que é que Judas está dizendo aqui? Esses caras são tão arrogantes, esses homens ímpios são tão arrogantes, que eles rejeitam a autoridade, eles não aceitam a liderança de irmãos cristãos sobre eles que têm que ser a liderança, tá? E estes homens, eles falam mal desses seres celestes, e eles são tão arrogantes, que, fazendo uma comparação, o próprio arcanjo Miguel, ele não ousou difamar, falar mal, repreender. Ele disse que o Senhor te repreenda. O que é que Judas está dizendo aqui? Ora, se um arcanjo, um ser da mais alta classe celestial, um ser que dentro da hierarquia angelical ele está acima desses anjos, se um arcanjo ele não quis repreender pessoalmente a Satanás, ele achou melhor dizer o seguinte: que Deus o repreenda. Quem é estes que querem falar mal desses seres celestiais? Quem é estes que querem falar mal das dignidades? E aí ele fala no versículo 10, estes, porém, lembra a comparação que ele fez, né, com o arcanjo Miguel? Ele disse que Miguel disse, ó, que o Senhor te repreenda. Estes, os ímpios, porém, dizem mal do que não sabem. Eles difamam, eles falam mal de coisas que eles não conhecem. Eu acho muito interessante sempre conversar com alguns irmãos e nós sabemos que o mundo, ele não consiste só de coisas materiais. Nós sabemos que assim como existem pessoas, também existem anjos, existem demônios, né? O próprio Deus é um ser espiritual e nós sabemos que cada um dos irmãos aqui tem as suas experiências com Deus. Algumas coisas até de relevância sobrenatural. Eu acho muito interessante conversar com as pessoas. E quando a gente conversa com as pessoas a respeito de experiências com demônios, experiências com seres celestiais malignos, com seres espirituais malignos. Ah, irmão, por que tu falou de demônio como um ser espiritual? É assim que Paulo trata lá em Efésios 6.
A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade do ar, contra o principado e as potestades dos lugares celestes. São seres celestiais. Eles estão em lugares celestes, eles habitam em transição entre lá e cá. Ah, irmão, como é que é isso? Eu não sei. Eu só sei que eles têm acesso a alguma camada do lado celestial. Ora, não é Satanás que nos acusa de dia e de noite diante de Deus? Vocês acham que ele nos acusa de dia e de noite por meio de telefone celular? Ele se faz presente. O livro de Apocalipse diz que ele vai ser expulso. Um dia ele será expulso. Mas ele também é um ser celestial, é uma potestade, é um principado. Então, irmãos, quando eu converso com algumas pessoas sobre essas questões demoníacas, é fácil você perceber quando a pessoa está mentindo. É quando ela trata dessas questões de forma arrogante. Ah, eu fiz isso. Ah, eu faço aquilo. Ah, quando eu chego, o demônio se manifesta. Ah, quando acontece isso. Ô, querido, quem é você na fila do pão para se achar melhor do que um anjo, do que um demônio? Nós, irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Nós temos autoridade sobre o demônio porque Cristo nos deu essa autoridade. Não é você que tem essa autoridade intrínseca a você mesmo. Entenda isso. Dentro da hierarquia dos seres pensantes e racionais, o homem, ele está abaixo de um anjo. E não se esqueçam, um demônio é um anjo rebelde. Então, o demônio, sim, ele tem mais poder e mais força do que um ser humano. Sim, ele tem. E a gente tem que entender isso. A nossa batalha contra os demônios não é com as nossas forças naturais, mas é com a armadura que Deus nos deu. O capacete da salvação, a espada da palavra, o escudo da fé. Essas armas que nós utilizamos. Agora, é fácil de você perceber quando a pessoa está falando a verdade. Ela fala de forma humilde. Ela fala de forma humilde. Ela não fala se achando melhor do que os anjos ou os demônios. Ela fala de forma humilde, reconhecendo quem ela é, a sua pequenez. Estes ímpios aqui, eles falam mal com arrogância. E não é só falam mal daquilo que não sabem. O texto vai dizer o seguinte: e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Eles não apenas falam mal de coisas espirituais, as quais ele não conhece. Até naquilo que naturalmente eles conhecem, eles se corrompem. Eles agem como animais. Eles deixaram até de agir como ser humano. Eles agem como animais. E qual é a seriedade desse texto aqui? Essas pessoas, elas não são cristãs. Elas não são crentes. Elas estão infiltradas no meio da igreja, mas eles não são igreja. O texto vai dizer, acompanhe comigo, a partir do versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacetando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas.
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ímpios destinados à condenação. O Senhor, quando vier, irá julgar estes ímpios. E eles estão entre as nossas festas de amor como manchas. São como nuvens sem água. Aqui em Fortaleza, esses últimos dias, choveu pesado, né? Mas muitas das vezes, quando a gente olha para o céu e a gente vê aquela nuvem, a gente pensa assim, vixe, vai cair água. E aí não chove. Não acontece isso? Esse é o exemplo que Judas está dando aqui. Esses homens parecem conter alguma coisa para você. Parece que eles têm algo para você. Parece que eles têm algo de espiritual para você. Mas, na realidade, eles são como nuvens sem água. Eles fazem que vai chover, mas não chove. Aí são levados pelo vento para qualquer canto. Essa é as características que são dadas aqui. Ó. Manchas as vossas festas de amor. Aí ele vai dizer que são nuvens sem águas. Ele vai dizer que são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São árvores, aparentam estar de pé com vida, mas são desarraigadas, não tem raiz. Só aparenta ser uma árvore viva, mas já está morta, murcha. Está no meio da igreja, parece ser igreja, mas não é igreja. Está no meio dos teólogos, dos grandes conhecedores da doutrina, aparenta ser alguém muito espiritual, um conteúdo que edifica a igreja. Você pensa que vai trazer algo para a igreja, para o crescimento da igreja, para proporcionar união para o povo de Deus, e só causa desunião, só causa desgraça, e só gera morte e mais morte. Porque dentro daquela nuvem não tem água da vida. Será que temos agido assim? Será que a gente tem agido como um filho de Deus que foi salvo para exercer funções que trazem edificação para o povo de Deus? Será que temos agido como filhos de Deus que foi salvo, resgatado para amar uns aos outros? Será que temos agido como filhos de Deus ou temos agido como esses homens ímpios? Até estamos no meio da igreja, participamos da ceia, participamos do louvor, somos pregadores, fazemos coisas maravilhosas, estamos em evidência, mas que, na verdade, somos árvores murchas, mortas, 2 vezes mortas, desarraigadas, nuvens sem água. O que somos? Será que temos aproveitado o conhecimento que Deus nos proporcionou por meio da sua graça comum? Hoje, por meio da internet, nós temos acesso ao conhecimento, coisas educativas, coisas de ensino, coisas relacionadas à doutrina de Deus, grandes professores, ensinadores que trazem ensinamentos que servem para a edificação da igreja. Será que a gente tem usado isso para proporcionar o andamento da pregação do evangelho entre as nações? Será que temos usado isso para proporcionar as missões, a pregação da palavra de Deus, a salvação de almas? Ou será que temos usado isso simplesmente para ser escândalo? Simplesmente para ser escândalo diante da igreja e diante do mundo?
Será que o mundo olha para nós e vê nós trabalhando para o crescimento da obra de Deus aqui nessa terra? Ou o mundo olha para nós e vê um grupo dividido, brigando por causa de picuinhas, coisas secundárias, coisas que não levam a lugar nenhum? O que temos feito diante disso? Será que somos que nem esses ímpios que falamos mal do que nós não sabemos? A prática da apologética cristã hoje, ela é muito disso. Como assim, irmão? Muito disso. Nós sabemos que existem grupos que se identificam como cristãos e eles não são cristãos. Nós sabemos disso. Mas nós, como cristãos, nós devemos tratar estes grupos dentro dos padrões que Deus nos deu. Nós não podemos tratá-los com mentira, porque não é próprio nosso, como cristão, estar inventando coisa a respeito desses grupos, não. Mas é isso que muitos apologetas fazem. Eles falam mal desses grupos sem conhecer estes grupos, falam mal do que não sabem. A igreja A fala mal da igreja B, porque são igrejas, denominações diferentes, e muitas das vezes quem está falando mal não sabe da realidade da igreja B. E a igreja B, que fala mal da igreja A, não sabe da realidade da igreja A. Antes de falarmos algo, antes de pronunciarmos alguma palavra da nossa boca, nos lembremos do que Jesus nos ensinou. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler apenas a partir do versículo 33. Mateus, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 33. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Irmãos, cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado. Se o teu estudo teológico, o teu estudo das doutrinas bíblicas tem feito apenas que você fale coisas más, tem feito apenas com que você cause destruição e divisão, cuidado. A árvore má é conhecida pelos seus maus frutos. Cuidado. A árvore boa é conhecida pelos seus bons frutos. Analise o que você tem falado e pondere e considere o que Jesus disse. Tudo o que sai da sua boca, você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Irmãos, então o que devemos fazer diante dessa situação? Qual é a prática que nós devemos exercitar? O que é aquilo que nós devemos aplicar nas nossas vidas para que não venhamos a cair neste erro desses homens ímpios que falam mal do que não sabem?
O que é que devemos fazer? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Em outras palavras, fale menos, ouça mais. Fale menos, ouça mais. Ok? Há alguns textos no livro de Provérbios que corroboram com este ensinamento. Vamos lá. Provérbios. Abre aí, por favor, no capítulo 10, Provérbios 10. E a partir desse versículo 19, a gente vai ver algumas passagens aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Olha o que é que diz esse provérbio aí. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Irmão, em outras palavras, tu fala muito, tu vai pecar. Na multidão de palavras, há pecado. Se tu fala muito, tu vai pecar. Querendo ou não, se tu fala demais, tu vai pecar. Porque mais cedo ou mais tarde tu vai falar uma besteira. Mas se você modera os lábios, guarda aquilo ali, fecha a boquinha, não fica falando direto, não. Igual, primeiro que você não é locutor de rádio, você não é narrador de jogo de futebol, dá uma segurada, tá? E aí você vai ser sábio. Sábio não é aquele que fala demais. Sábio é aquele que fala na hora certa, quando é preciso. Ok? Então aqui, irmãos, cuidado. Provérbios 13, versículo 13. Provérbios 13, versículo 13. Olha só o que é que diz aí. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Para você entender isso aqui, você tem que entender Tiago na questão do ouvir. Se Deus tem uma palavra para você e você despreza, o que é que podemos fazer, né? Mas, se você temer o mandamento, você será presenteado, você será galardoado, você receberá a recompensa. A pessoa que fala demais, ela não ouve. Lembrem-se disso. Se você fala demais, é porque você não ouve. E se você não ouve, você está desprezando as palavras boas que as pessoas têm lhe dado, a palavra de Deus que tem sido anunciada a você. Tem gente que não consegue ficar calado nem durante o culto, a pregação. Não consegue ficar calado, tem que estar conversando. Despreza a palavra. Gente, fala menos, ouve mais. Provérbios capítulo 18, versículo 13. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua. Irmãos, a pessoa que responde antes de ouvir é um tolo. É um tolo. Para você responder algo,
você primeiro tem que ouvir. A gente aprende isso no colégio, né? Não responda as questões antes de ler o enunciado da questão. Leia com atenção a questão para que você responda de forma correta. Antes de você dar a sua opinião sobre algo, procure saber sobre este algo. Não fale mal do que você não sabe. Não é errado, gente, você falar mal daquilo que é mal. Então, se a pessoa é hipócrita, você pode reconhecer que aquela pessoa é um hipócrita. Jesus fez isso. Jesus chegou para os fariseus e falou raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado. Falou um bocado de coisa dura para eles. Tá? Agora, ele falou sabendo o que é que ele estava falando. Não é uma opinião sem base alguma. Ele falou demonstrando as verdades dos fatos. Assim deve ser a gente, irmão. Ouça mais, ouça mais. O versículo 13 diz aí, o que responde antes de ouvir comete estutícia. Capítulo 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha aí. Será que muitas das angústias que você tem passado na sua vida não é pelo aquilo que você tem falado? Eu não estou falando aqui, gente, de confissão positiva, tá? Eu não creio em confissão positiva. Confissão positiva, para mim, é feitiçaria. O que é confissão positiva? É aquela ideia de que se você falar coisas positivas acontecerão. Se você falar coisas negativas acontecerão. Isso, para mim, é feitiçaria. Isso é antibíblico. Para mim, a palavra que tem poder é a palavra de Deus. Ok? Não é sobre isso que esse texto está falando. Não é sobre isso. O texto diz, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Aqui ele está se referindo a você pronunciar palavras que são muitas vezes pecaminosas, difamatórias, falar mal daquilo que não sabe, e isso tem consequências. Isso gera coisas na sua vida. Não é algo mágico, sobrenatural. Irmão, não precisa eu dizer para você que se você fala uma mentira, essa mentira pode prejudicar a vida de alguém ou a sua própria vida. Tá? Guerras aconteceram ao longo da humanidade, da história da humanidade, por conta de mentiras que foram ditas. Tá? Guerras aconteceram por conta disso. Pessoas foram condenadas por conta de falsos testemunhos. Tá? E você pode se prejudicar pelas coisas erradas que você fala. Tá? Muitas angústias acontecem na vida das pessoas porque elas estão falando coisas erradas. Eu vou dizer um segredo aqui para vocês. A vida do fofoqueiro não vai para frente. Todo mundo sabe disso, né? Porque o fofoqueiro ele só se põe em falar do mal dos outros. Está cheio de angústia na vida dele, está cheio de coisa ruim na vida dele. Porque ele só se põe em falar mal dos outros. E aí ninguém quer ajudar essa pessoa, ninguém quer estender a mão para essa pessoa, porque é um fofoqueiro, fala mal daquilo que nem sabe. Tá? Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. E vamos terminando por aqui. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Você é precipitado ao falar? Você quer dar a sua opinião antes de conhecer os fatos? Você quer ir lá no seu canal do YouTube e
falar e falar sobre acontecimentos sem você estar ciente dos fatos, falar mal do político A ou do político B, falar mal do pastor A ou do pastor B, falar mal de o influencer tal ou do influencer cicrano, sem você saber dos fatos, você é precipitado ao falar. O texto aqui, ele está falando que você não é um tolo. Você é pior do que um tolo. Porque para o tolo ainda há esperança dele deixar de ser tolo. Você simplesmente só é um mau caráter. Você falar mal daquilo que você não sabe, você é um mau caráter. Você é um homem ímpio e por conta de ser um homem ímpio, você pratica impiedade. Você é uma árvore má que produz maus frutos. E se você é isso, eu exorto e eu clamo a Deus para que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e abandone essa prática da impiedade. Não me interessa quantos anos de teologia você já estudou, não me interessa quantas vezes você já leu a Bíblia, se foi em pé ou de joelho, não me interessa. Se você fala mal do que não sabe, você pratica a impiedade simplesmente porque você é um ímpio. Você precisa se arrepender. Você precisa de Jesus. Você precisa de uma vida nova. Não me interessa se alguém que possa estar me ouvindo depois aí pelo YouTube é um professor de seminário ou é um grande teólogo da nossa nação. Se você fala mal do que não sabe, você pratica impiedade. Se você pratica impiedade é porque você é um homem ímpio. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Você precisa de um relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo. Eu peço para que cada um dos que estejam aqui, sendo um estudante da Bíblia, ou apenas alguém que está engatinhando na palavra de Deus, procure ter um relacionamento real com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é uma pessoa, ele não é uma ideologia. O Senhor Jesus, ele é alguém, ele não é algo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer fazer parte da sua vida. Tenha um relacionamento com Ele por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia. Não leia a Bíblia apenas em busca de conhecimento cognitivo, intelectual. Leia a Bíblia procurando se relacionar com o Deus vivo, o Deus que revelou esta palavra. É este Deus que você pode se ajoelhar na sua casa e você pode derramar as suas lágrimas, confessando os seus pecados, falando das suas dificuldades, apresentando diante dele os seus pedidos, porque ele é um Deus real, ele não é um Deus de faz de conta. Aquilo que ele nos revela é a realidade dos fatos. Creia que Ele é Deus e que Ele salva. Creia. Coloque a fé acima do conhecimento intelectual. A fé é mais importante do que a sua razão. Eu não estou dizendo que a razão não é importante. Eu estou dizendo que a fé é mais importante do que a sua cognição. Porque é por meio da fé que você recebe a graça de Deus. É por meio da fé. Não é por meio dos muitos livros. Como diz o autor de Eclesiastes, os muitos livros é vaidade. Fé. Fé, meus irmãos, creia, se relacione com o Senhor. Assim como vocês estão me vendo, têm a capacidade de ouvir o próprio Deus por meio da palavra dele.
e vocês têm a capacidade de falar com Ele. Antes de você abrir, observe se aquilo que você fala é para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, pense 2 vezes. Cale a sua boquinha. E você glorifica mais a Deus estando calado do que abrindo a sua boca. Amém? Oremos.